Como lidar com o sofrimento? É um tema em que, ao longo da nossa vida, na vida de todas as pessoas, a gente vai ter que lidar com o sofrimento, com a dor, com algo que é desconfortável, com algo que a gente não queria mexer, com algo que, enfim, incomoda. Quem gosta de sentir dor? Quem gosta de sentir coisas desconfortáveis? Ninguém, essa é a verdade. E é importante a gente entender como é que eu vou lidar com isso, porque uma hora ou outra vai vir. A gente não pode pensar que, eu vou tentar ao máximo não sofrer, vou tentar ao máximo não ter coisas ruins, não. Vou tentar ao máximo. Só que as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, as coisas acontecem da forma como elas são. As coisas acontecem porque, enfim, acontece. Mas como é que eu lido com isso? Eu vou dar um exemplo sobre o sofrimento. Vamos supor que você leva uma mordida do seu cachorro. Ele te morde. Só que você fica se questionando. Por que ele me mordeu? O que eu fiz de errado? Por que as coisas ruins acontecem comigo? Por quê? Porque se eu estivesse em outro lugar, será que ele teria me mordido? Ou o que eu fiz de errado com o cachorro para ele ter mordido, sabe? Aquelas perguntas, questionamentos que acontecem, que a gente faz quando acontece uma coisa desconfortável, quando acontece uma coisa ruim, que a gente fica se questionando por quê? Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Quando o cachorro lhe morde, a dor dói. A dor existe. Só que o ato de você ruminar, de você se questionar, de você cada vez mais cutucar na ferida, aí é contigo. Aí é opcional. A dor existe. O sofrimento é opcional. É uma coisa que a gente precisa entender. As emoções negativas, as dores, os lutos, eles existem, eles estão presentes. Só que a possibilidade e a capacidade da gente lidar com isso é só da gente. Então, por exemplo, existe uma parábola que diz o seguinte: quando você leva uma flechada, você não vai curar essa flecha jogando outra flecha. Você tira a flecha e vai limpar, passa um curativo. Porque é exatamente isso que muitas das vezes a gente faz. Quando vem uma dor, quando vem uma coisa, vem a flechada, pá, em você. Aí você fica, por que as coisas ruins acontecem comigo? Por que a vida é assim? Por que não sei o quê? O que eu fiz de errado? A gente fica tentando caçar problema, a gente tenta caçar um culpado, tenta caçar alguma coisa que justifique a minha dor. Alguma coisa aconteceu para ter essa dor. Alguma coisa. Sendo que as coisas acontecem. Por exemplo, a morte, o luto. Em algum momento você vai vivenciar o luto. Em algum momento vai viver. E aí, como é que eu lido com essa dor? Como é que eu lido com essa emoção? É justamente isso. Até porque existe. Tá lá presente. Se eu tenho essa xícara aqui e ela tá com, sei lá, alguma substância que não é legal, eu posso me questionar, nossa, mas por que tá com isso? Por que botaram isso? O que eu fiz de errado? Ou eu pego a xícara e jogo o que tem dentro. É justamente isso. É o que eu faço diante dessa dor. A dor existe. O sofrimento é opcional. É uma coisa que o estoicismo fala bastante. O estoicismo é uma corrente filosófica bastante, digamos, moderna, por mais que tenha sido pensada, tenha sido questionada na Grécia Antiga, no século XXI, a gente está falando sobre o que fazer diante as circunstâncias, o que fazer diante a dor. O que fazer? A dor existe, o sofrimento é opcional. Quando eu digo isso o que você escolhe viver, o que você escolhe olhar, o que você escolhe responder. Porque não é sobre aquilo que vem, é como eu reajo diante a isso. E como é que eu lido com esse sofrimento? Encarando ele, se questionando, olhando de maneira diferente, porque é isso que acontece. Ou é azul, ou é amarelo, ou é vermelho, ou é preto, ou é branco. Não tem os 50 tons de cinza, digamos assim. O ser humano, ele tende a sofrer porque ele tem uma visão muito dicotômica da vida. Ou é certo ou errado, ou é feio ou é bonito,
Ou é escuro ou é claro. Não tem um nascer do sol, não tem um fim da tarde, não tem um meio-dia, não tem nada dessas possibilidades. Ou é claro ou é escuro. E é isso que causa esse sofrimento. Essa única visão, esse olhar muito quieto, esse olhar muito, é só isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí quando você avalia e olha, nossa, a vida é muito mais do que aquilo que eu estava pensando, daquilo que eu achava que era. Nossa, então sim, é possível viver de outra maneira, é possível olhar de maneira diferente. Como é que eu faço isso? Como é que eu lido com essa dor que está presente? E é justamente isso. Como é que eu olho para isso? Quando eu olho de uma maneira em que eu falei, quando você leva uma flechada, você taca outra flecha por cima, eu cutucar a dor, eu querer me machucar cada vez mais, eu querer cada vez mais me vitimizar. Ah não, que o mundo é cruel, que eu tô sofrendo, que não. E acontece, em momentos da nossa vida a gente se questiona, por exemplo, processo de término de um relacionamento, a gente se questiona por que terminou, por que aconteceu isso, o que eu fiz de errado, não sei o que. E as coisas acontecem. Mas como é que eu lido com esse sofrimento? Será que pós-término seria interessante eu ficar stalkeando a pessoa? Eu ficar olhando, peraí, o que ela tá fazendo? Eu seguindo ela, eu frequentando os lugares que ela faz só pra cutucar aquela dor. Parece aquela coisa, você quer cutucar aquilo que você sabe que dói, mas peraí. Tem que cutucar. E também tem muito de uma crença de insuficiência. Peraí, eu mereço sofrer, eu mereço sentir dor, eu mereço tudo de ruim que acontece. Quem foi que disse isso? Que você merece aquilo que é ruim? Não sei, seu pai, sua mãe, um colega da escola, do trabalho, algum parente? Porque muito daquilo que a gente tem dessas crenças de insuficiência vem muito daquilo como a gente ouviu. Se eu, quando criança, escutei que nossa, você é muito feia, olha pra isso, você é gorda, não sei o quê. E aí, a probabilidade de eu replicar essas falas, de eu replicar esses comportamentos, é muito grande. Então, se a gente foi aprendido, quando a gente é da criança, de que quando eu sinto dor, eu fico ruminando, eu fico questionando, em vez de ensinar para essa criança, ensinar para essa pessoa, como é que eu lido com isso? Esse é o grande segredo. E aí a gente tem que aprender na vida adulta. Como lidar com essa dor. Porque existem também essas questões de que existem pessoas em que não têm a possibilidade, não têm a oportunidade de vivenciar a dor. Porque não pode sentir. Nada de sentir dor. Nada de coisa ruim, nada. Sendo que as dores são inerentes à existência humana. Existe. Viver significa que em algum momento você vai sentir dor. Em algum momento você vai sofrer. Eu não estou dizendo isso com uma forma pessimista, mas de uma maneira de que eu olhe, eu encare esse sofrimento de uma maneira mais leve. A dor existe, o sofrimento é opcional. Se você escolhe cada vez mais se vitimizar, se culpar, se ridicularizar, se rebaixar, a probabilidade de doer cada vez mais e de você ruminar esse sofrimento vai ser maior. E aí que entra o estoicismo. Não é sobre o que fizeram comigo, mas como eu reajo diante a isso. Não é sobre a fofoca que fizeram de mim, mas como eu reajo a isso. Não sobre a dor que me causaram, mas como eu reajo a isso. E cada pessoa vai ter uma maneira diferente de reagir às dores. Mas o que é que a gente, pensando de uma maneira, digamos, mais voltada para inteligência emocional? Inteligência emocional, muita gente pensa que é só em relacionamento, mas não. É no trabalho, é no momento de dor, é no momento de luto, é no momento em que você vê uma notificação complicada, difícil no seu WhatsApp. É isso. Como é que eu faço? Como é que eu lido com essa coisa que chegou? E agora, o que é que eu faço? Primeiro ponto, se acolher. Tá presente, a dor existe. O que é que eu faço? Tá bom. Peraí, a dor existe, tá aqui. O que é que eu vou fazer? Deixa eu focar no presente. A ciência, ela traz o mindfulness, que ela foi estudada pelos monges no Oriente, enfim, em que viram diversos benefícios, principalmente a nível neurológico, sobre
a gente focar nessa atenção plena, atenção no presente, atenção na respiração. Então não é uma respiração da garganta. Eu tenho os meus pacientes em que eu ensino basicamente como respirar. Porque quando a gente está ansioso, a gente respira assim, ó. A gente não foca a nossa respiração consciente, o movimento de subir e descer da barriga. É uma estratégia sobre como lidar com essa dor. Outro ponto seria verificar os diversos caminhos que a gente tem. Que às vezes a gente acha, esse sofrimento que a gente carrega é a gente acreditar de que só existem dois caminhos, ou melhor, nem tem outro caminho, só tem um único caminho na vida e acabou. Não tem outras opções. Não tem outras possibilidades. A vida acaba nesse caminho. Sendo que quando a gente observa, peraí, eu consigo criar outras possibilidades, eu consigo percorrer outras coisas, eu consigo percorrer o lugar onde eu gostaria de estar. Eu consigo. Então, por que eu não olho para essas outras jornadas que eu consigo andar? A gente vê filmes de super-herói, vê filmes de fantasia, o que é que o herói geralmente faz? Por exemplo, eu sou apaixonada pelos livros, pelos filmes do Senhor dos Anéis. Eu sou um nerd mesmo. E o que é que faz? Quando a gente vê no primeiro filme, eles tinham um caminho bonitinho até chegar lá no destino deles. Só que no meio do caminho colocavam situações em que o grupo teve que separar, teve que percorrer uns atalhos, teve que ir para um caminho mais longo, encontraram certos desafios, encontraram pessoas que tinham que ajudar, encontraram certas batalhas, e é isso. Às vezes a gente acha que a gente só tem um caminho, quando na verdade a vida vai apresentando situações em que a gente precisa aprender a caminhar. E é justamente isso, aprender a caminhar. Quando a gente fala sobre sofrimento opcional, é justamente esse aprendizado que a gente teve sobre a caminhada. Como é que eu caminho? Como é que eu tô caminhando? Será que eu tô caminhando de maneira consciente? Será que eu tô pleno? Será que não sei? Não. É justamente isso. Como é que eu vou? Como é que eu encaro isso? Como é que eu olho? A dor existe. O sofrimento é opcional. Então escolha todos os dias se amar. Escolha todos os dias se olhar, se acolher. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Porque a única pessoa que está com a gente 24 horas do dia até o dia da nossa morte é nós mesmos. Em que se o outro não me acolher, eu me acolho. Se o outro não me olhar, eu me olho. Se o outro não, eu. Porque se eu fico toda hora refém do olhar do outro, eu não olho pra mim. Às vezes a gente sofre porque a gente está muito refém desse outro. Esquece da gente. A gente olha para essa dor e fica de uma maneira muito mais pesada. Lembrando, a dor existe, o sofrimento é opcional. Como é que eu pego essa flecha que está em mim? Tira essa flecha. Se uma cobra me pica, o que é que eu faço? Eu fico me questionando, por que a cobra fez isso? Porque não... Ou eu vou no hospital e tento cuidar desse veneno que está dentro de mim. O veneno está aqui. O que é que eu faço? Eu fico remoendo esse veneno até que ele me mate? Pesado, né? Será que esse veneno que entrou, eu fico remoendo até que esse veneno me mate? Ou eu procuro alguma maneira para que esse veneno, para que eu consiga me salvar desse veneno? É importante que você avalie e você se questione aquilo que você faz diariamente, aquilo que você faz diante das dores que você faz. Será que além da dor que eu sinto, eu fico depositando nos outros? Eu fico jogando, vomitando tudo aquilo que eu sinto? Ou eu trato ela de maneira inteligente, de maneira empática, de maneira acolhedora? Ou eu só tô jogando, só tá vomitando? É importante que a gente observe e avalie todos esses pontos. Porque só assim a gente vai conseguir viver de uma maneira mais leve, entendendo que a dor existe. Viver requer que a gente sinta a dor, a gente sinta a perda, mas a gente tem a possibilidade de escolher como é que eu reajo a essa dor, como é que eu faço. Se eu fico ruminando, me vitimizando, ou será que eu tenho uma possibilidade de olhar diferente? É isso que a terapia traz, esse olhar novo, essa mudança nova, que automaticamente vai sendo influenciada nos nossos comportamentos. Como é que eu vivo? Como é que eu faço? É justamente isso, para viver uma vida mais leve,
Porque você merece uma vida mais leve. Todo mundo merece uma vida mais leve. E viver de maneira leve não quer dizer viver sem sofrimento, mas sabendo de maneira clara, inteligente, o que fazer com ele. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise, aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, neurociência, tudo para que você consiga viver de maneira mais leve. Me siga nas redes sociais Letícia Scalise, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, a gente tá como Scalise Podcast e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!